Obrigado por essa noite, obrigado, meu Deus, pela tua presença, obrigado pela tua unção, porque eu sinto a tua unção aqui, a tua presença é manifesta nesse lugar, porém eu não estou sozinho. Obrigado pelos meus irmãos que estão aqui comigo, Senhor, onde estamos prestando um culto ao Senhor, Pai. Obrigado, Senhor, porque sempre que cantamos, sempre que oramos, sempre que nos reunimos para buscar a tua presença, o Senhor se manifesta. Então, que o Senhor seja adorado e que nós sejamos edificados mais ainda nesse dia, nessa noite, em nome de Jesus. Amém. E glória a Deus, queridos. Glória a Deus. Vamos trazer aqui uma palavra de ensino da parte de Deus para o nosso coração, ok? O tema dessa mensagem é: viva sem dúvida, viva sem medo. Diga: vivendo sem dúvida e sem medo. O apóstolo Paulo, eu não sei se foi Paulo ou se foi Pedro, escrevendo a uma certa igreja, aos crentes, ele disse: vocês corriam bem. O que aconteceu que os impediu de continuar assim? Vocês corriam bem. É mais ou menos assim o texto que eu estou citando, esqueci a referência, mas eu quero só tocar nesse assunto. Vocês corriam bem. Essa palavra é de Paulo para crentes. É de um homem de Deus para crentes. E ele diagnosticou, ele percebeu ali em seus discípulos que eles estavam perdendo a força, perdendo a velocidade, estavam perdendo a firmeza. Eles estavam indo no ritmo bom, mas depois eles caíram de ritmo. E na vida cristã, que é uma jornada, é uma maratona e não um tiro curto, ok? A vida cristã, ela vai, em alguns momentos, ela vai nos pregar algumas peças. Em que sentido? Nós seremos provados, nós passaremos por dificuldades, nós passaremos por problemas, nós passaremos por situações onde nós podemos ou não ter medo e duvidar. Ter medo e duvidar. E o medo e a dúvida são duas coisas que atrapalham a nossa caminhada cristã. O medo e a dúvida, ele atrapalha em qualquer área, certo? Mas o nosso assunto aqui é relacionamento com Deus. Quem ama o Senhor, diga aleluia. Então, a nossa vida com Deus, ela tem que ser potente, tem que ser firme. Ela tem que ir numa crescente e não na decrescente, porque se nós decrescermos, o final é lá embaixo, e lá para baixo eu não quero ir, né? Ou seja, nós temos que subir, para podermos subir, e subir significa o quê? Mais potência, mais potência, mais potência, mais potência. É igual um avião, ele vai, se ele perder a potência, ele não sobe. E no nosso caso, nós estamos subindo. Quem está subindo aqui? Quem está subindo aqui? Quem quer subir mais e chegar até o céu? Aleluia. Então, livre-se do medo, livre-se da dúvida. Tá? Então, esse é o tema da mensagem. O que é dúvida? Conceito de dúvida. Dúvida é a falta de certeza. Antônimo, né? Dúvida é a falta de certeza, é a falta de convicção ou segurança sobre um fato, uma ideia ou decisão, caracterizando hesitação. Faço ou não faço? Faço ou não faço? Vou ou não vou? Caracterizando hesitação, oscilação ou desconfiança. Hesitação, oscilação ou desconfiança. Isso aqui é a dúvida. Uma pessoa duvidosa, uma pessoa cheia de dúvidas, ela não vai tomar decisões firmes ou vai demorar a tomar decisões. E às vezes nós sabemos que decisões, tem algumas mais importantes do que outras, mas tem decisões que vão exigir da gente uma rapidez, uma tomada de decisão rápida. E para decidirmos rápido, não podemos ter dúvida. Temos que ser convictos. Temos que estar
firmes, firmes. Então, dúvida é isso aqui é perigoso. É perigoso. A gente hesita, a gente oscila, a gente em alguns momentos desconfia e não podemos viver desse jeito. Isso aqui é o significado do que é dúvida. O que é medo? Conceito de medo. Medo é uma emoção básica e natural de alerta, gerada pela percepção de um perigo real ou imaginário, físico ou psicológico. Funciona como um mecanismo de sobrevivência, preparando o corpo para lutar, fugir ou paralisar. Diga lutar, fugir, paralisar. Então, preste atenção. Existe o medo natural como um dispositivo de defesa. É aquilo que a gente fala de vez em quando. Se estamos aqui, de repente, começa a estralar tudo lá em cima, como se estivesse caindo. Ninguém fica aqui embaixo. Eu sou o primeiro a correr. Esse medo, ele é para a nossa proteção. Porém, se nós vivermos em um estado de medo constante, nós vamos, em alguns momentos, tentar ou querer fugir, querer paralisar igual Chaves, né? Ou querer sempre lutar, sempre se defender, sempre estar assim, ó. E às vezes não tem nada, não tem uma ameaça que justifique, a pessoa está toda hora desse jeito, já pronto para a briga, ou está sempre fugindo, ou está paralisado, não vai para lugar nenhum. Isso é muito perigoso. O medo, ele nos atrapalha muito, o medo nos impede de dar passos firmes. O medo, ele se revela diante de uma ameaça. E a dúvida se revela diante de uma decisão. E se tem uma coisa que nós vamos ter na nossa vida, são ameaças. E decisões a serem tomadas. O medo se manifesta diante de uma ameaça, a dúvida diante de uma decisão. E se tem uma coisa que a gente vai ter na vida, são ameaças. E decisões a serem tomadas. Temos que ter muito cuidado. E eu tenho aqui 2 personagens bíblicos, cada um para representar a dúvida, um para representar a dúvida, outro para representar o medo. 2 grandes homens de Deus. 2 grandes homens de Deus. O primeiro é João Batista. João Batista, querido, no Evangelho de João, abra sua Bíblia rapidinho, capítulo 1, a partir do versículo 26, ele vai afirmar, ele não vai dizer será, não, ele vai afirmar, ok? Olha só, João, Evangelho, capítulo 1, versículo a partir do 26, não é, a partir do 29, ok? João 1, a partir do 29, olha só o que é que diz aí, ó. No dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse, vejam, afirmação, né? Está exclamando aí afirmação, afirmou, vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele continua, este é aquele a quem me referi quando disse, vem depois de mim um homem que é superior a mim, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas por isso é que vim batizando com água, para que ele viesse a ser revelado a Israel. Então João deu o seguinte testemunho, eu vi o Espírito descer dos céus como pomba e permanecer sobre ele. Eu não teria reconhecido, se aquele que me enviou para batizar com água não me tivesse dito, aquele sobre quem você vir o Espírito descer e permanecer, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Aí ele termina, ó, eu vi e testifico que este é o Filho de Deus. Olha o último versículo, João Batista falando, eu vi e testifico, eu vi e testifico. Não tem retorno aqui para mim em cima, galera. Não está tendo retorno aqui não, nessas caixas que não estão funcionando não. Oi, som, ou então está bem, né? Só um detalhe aí. Então, continuando, ele afirma que Jesus é o Filho de Deus. Ele afirma que Jesus, ele é o Messias.
Ele afirma, ele aponta e afirma, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista estava convicto, mas isso no início, porque o tempo vai passar. Nós sabemos que João Batista era muito ousado, e aí naturalmente nós sabemos que ele foi preso. Herodes mandou prender João Batista, e em alguns momentos de pressão, de ameaça, de perigo na nossa vida, nós vamos duvidar, nós vamos ser pressionados. O medo pode tomar a nossa vida, como também a dúvida. Porém, ele tinha uma certeza, a certeza de que Jesus era o Filho de Deus. Mas o que aconteceu? Volta agora para Mateus, primeiro Evangelho, Mateus capítulo 11, do versículo 1 em diante. Mateus 11, do 1 em diante. Olha só. Glória a Deus. Mateus 11, do 1 em diante. Olha o que diz, Quando acabou de instruir seus 12 discípulos, Jesus saiu para ensinar e pregar nas cidades da Galileia. João, ao ouvir na prisão, ele estava onde? Na prisão. Ao ouvir na prisão o que Cristo estava fazendo, enviou os seus discípulos para lhe perguntarem. Ele estava preso, chamou o discípulo dele e mandou um recado para Jesus. És tu aquele que haveria de vir, ou devemos esperar algum outro? Gente, diga-se misericórdia. Gente do céu, quem está falando isso aqui é o mesmo João Batista, que nós acabamos de ler, ele testificando, atestando, categoricamente, este é o Filho de Deus. E agora ele já está duvidando. Mais uma vez, vamos ler o versículo 3. Ele pergunta, ele manda perguntar, és tu aquele que haveria de vir, ou devemos esperar algum outro? Ele está cheio de dúvida. Será que realmente era ele? Talvez, não sei, a Bíblia não fala, mas aqui nos meus botões, imaginando, né? Será que João Batista, ao olhar que estava preso, será que ele imaginou, rapaz, eu não devia estar aqui preso? Se ele, meu primo, que Jesus era primo de João Batista, e ele é o Filho de Deus de verdade, por que ele não me tira daqui? Para a gente continuar nosso ministério, eu estou muito novo. Porque João Batista, ele morreu muito novo. Ele era ali mais velho do que Jesus, 6 meses, se eu não me engano. Acho que era 6 meses, se eu não me engano, não sei. Mas eles eram da mesma idade. E ele morreu decapitado. Ele morreu com 33 anos quase, eu acho. Novinho. Então, ele teve dúvida a respeito de quem era Jesus de verdade, mas ele não tinha essa dúvida antes. No começo ele não tinha essa dúvida, mas agora estava tendo. Ou seja, querido, na caminhada cristã nós temos que ter cuidado. Nós não podemos duvidar, principalmente daquilo que a gente já creu na palavra de Deus e que já transformou a nossa vida. Você começou a caminhar e deu passos firmes, glória a Deus, permaneça dando passos firmes, porque Deus não muda. Deus não muda, querido. Que negócio é esse? Era glória a Deus para cá, glória a Deus para lá, e agora já não dá mais glória a Deus? Não, eu não sei se isso está certo. Não, eu não sei se não sei o quê. E alguns até se desviam. Nós temos que cuidar do nosso coração. Para quê? Para que estejamos firmes e fortes no dia da volta dele, ou no dia da nossa ida, que é a nossa morte. Então, cuidado com a dúvida. E aqui era João Batista, meu irmão. Ó o que Jesus fala a respeito de João Batista. Porque a dúvida pode atingir qualquer um. Olha quem era João Batista. Vamos continuar lendo. Olha a resposta de Jesus. Versículo 4. Jesus respondeu, voltem e anunciem a João o que vocês estão ouvindo e vendo. Os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e as boas novas são pregadas aos pobres. E feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa. Enquanto saíam os discípulos de João, Jesus começou a falar à multidão a respeito de João. O que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Ou o que foram ver? Um homem vestido de roupas finas? Ora, os que usam roupas finas estão nos palácios.
Afinal, o que foram ver? Um profeta? Sim. E eu lhes digo, e mais que profeta, este é aquele a respeito de quem está escrito: enviarei o meu mensageiro à tua frente, ele preparará o teu caminho diante de ti. Digo-lhes a verdade, entre os nascidos de mulher, não surgiu ninguém maior do que João Batista. Olha só, meu Deus, este era João Batista, mas, mesmo João Batista, sendo este a quem a Bíblia se referia antes de Jesus vir, né? Enviarei o meu mensageiro na tua frente para endireitar o caminho. João, ele foi o precursor, ele foi aquele que endireitou o caminho, ele foi aquele que preparou o caminho para a vinda do Messias. E mesmo esse teve dúvida. Que bom que a dúvida de João Batista não tirou a fé dele, no sentido de ele descrer, desacreditar. Descrer, existe essa palavra? Né? Mas ele foi tocado pela dúvida. Não deixe a dúvida tomar você. Não deixe a dúvida tomar você. Aqui nós temos aqui alguns versículos, não precisa abrir a tua Bíblia, vou só ler a respeito de dúvida, ok? Tiago 1,6 diz assim, ó: porém peçam com fé, e não duvidem, Deus usando Tiago, não duvidem de modo nenhum, pois quem duvida é como as ondas do mar, que o vento leva de um lado para o outro. A onda vem, depois acaba, né? Ela aparece, depois acaba, aparece, depois acaba. O crente duvidoso, ora ele está aqui, ora não está mais, ora está aqui, ora não está mais. Mateus 21, Jesus respondeu: eu asseguro que, se vocês tiverem fé e não duvidarem, poderão fazer não somente o que foi feito à figueira, mas também dizer a este monte: levante-se e erga-te, e lança-te ao mar, e assim será feito. Marcos 11:24, portanto eu lhes digo, tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim acontecerá. E para terminar, Mateus 14:31, imediatamente, Jesus estendeu a mão e o segurou, e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? O padrão de Deus, ele independe das circunstâncias externas ou das coisas da terra. Por que eu estou falando isso? Porque Pedro estava andando sobre as águas. É coisa pouca andar sobre as águas, gente? Meu Deus. Mas ele afundou, ele olhou para as ondas e tal, ele afundou. Aí Jesus pegou e salvou ele, né? Rapaz, por que tu duvidou? Jesus falou assim com naturalidade, né? Rapaz, por que tu duvidou? Mas imaginemos nós, ali no lugar de Pedro, gente. Então, nós não podemos duvidar. Não duvide, siga firme. Diga ao seu irmão, não duvide, siga firme. A segunda coisa, não tenha medo. Seja corajoso, seja ousado. E quem é o personagem bíblico que nós vamos ver? Elias, outro grande homem de Deus. Elias. E assim como João Batista, ele testificou, ele abriu a boca diante de uma multidão. Ele é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Eu testifico para vocês que esse é o Filho de Deus. Assim como João Batista, ele afirmou isso, mas depois duvidou, Elias enfrentou. Primeiro, Elias, ele declarou, não vai chover. A partir de hoje, não vai cair uma gota de água aqui. E assim como ele disse, aconteceu. Passou-se 3 anos e meio sem cair uma gota de água em Israel. Pela palavra de Elias. O homem tinha fé ou não tinha? Mas não ficou por aí. Além disso, ele chamou e desafiando o rei Acabe, ele desafiou o rei Acabe. Ele desafiou 450 profetas falsos de Baal e 400 profetas de Azerá, que eram 2 deuses. 850 profetas estavam no Monte Carmelo, e você conhece a história, ele desafiou eles. O desafio é o seguinte: nós vamos botar aqui um sacrifício, vamos esquartejar um boi,
mas nós não vamos tocar fogo nesse sacrifício. Vocês vão clamar o Deus de vocês, para que o fogo desça, para que queime o sacrifício. E depois eu vou botar o meu sacrifício e vou clamar o meu Deus, para que ele mande fogo do céu. O Deus que responder com fogo será Deus, o verdadeiro. Gente, que ousadia desse homem. Mas primeiro é vocês sabem da história. Eles naturalmente fizeram o que Elias mandou, mas não aconteceu o que eles queriam. Não caiu fogo do céu. Por que não caiu fogo do céu? Porque Deus só existe um. Aí Elias, rapaz, sai para lá, agora é eu. E aí ele pegou, arrumou o altar, esquartejou o boi, mas ele não apenas fez isso, ele jogou água por cima. E ainda cavou um rego ao redor e botou água, para não dizer que era truque. Né? E ali ele orou. E o que aconteceu? Caiu fogo do céu. Caiu fogo do céu. Olha só, aí ó, vamos ler agora aqui, ó. 1 Reis 18. 1 Reis 18, glória a Deus. 1 Reis 18, é poderoso. A palavra, eu amo a palavra de Deus. Ame a palavra de Deus, querido. Em nome de Jesus. 1 Reis 18, do 41 ao 46. Olha só, do 41 ao 46, ok? Aqui foi depois disso que eu falei para vocês, tá? 41. E Elias disse a Acabe: vá comer e beber, pois já ouço barulho de chuva pesada. Pela palavra de Elias, não choveu. Passou 3 anos e meio e não caiu água na terra, ok? E agora, pela mesma palavra de Elias, vai chover. Ele vai dizer agora, pode correr, que agora vai chover. Meu Deus. Meu Deus. Aí olha só, mais uma vez, Elias disse a Acabe: vá comer e beber, pois já ouço o barulho de chuva pesada. Então Acabe foi comer e beber, mas Elias subiu até o alto do monte, dobrou-se até o chão e pôs o rosto entre os joelhos. Vai e olhe na direção do mar, disse ele a seu servo. E ele foi e olhou. Não há nada lá, disse seu servo. 7 vezes Elias mandou, volte para ver. Na 7ª vez, o servo disse: uma nuvem tão pequena quanto a mão de um homem está se levantando do mar. Então Elias disse: vá dizer a Acabe, prepare o seu carro e desça antes que a chuva o impeça. Enquanto isso, nuvens escuras apareceram no céu. Começou a ventar e a chover forte. E Acabe partiu de carro para Jezreel. O poder do Senhor veio sobre Elias. Olha só, o poder do Senhor veio sobre Elias, e ele, prendendo a capa com o cinto, correu à frente de Acabe por todo o caminho até Jezreel. Olha só o que aconteceu aqui, gente. Olha o que aconteceu. Poder de Deus. E tem um detalhe aqui, ó. Ele já estava cheio do poder de Deus, mas ele foi mais cheio ainda. Porque o texto diz aqui, ó, o poder do Senhor veio sobre Elias, e ele, prendendo a capa com o cinto, correu à frente de Acabe. Acabe estava de carro, não de hoje, mas de carruagem, com cavalo. Elias foi correndo, passou dele, chegou na frente dele ainda, de pé. Diga assim, ó, Elias estava cheio do poder de Deus. Ele estava cheio do poder de Deus. Que grande homem de Deus era Elias. Mas, assim como João Batista foi preso e na prisão duvidou se Jesus era Jesus mesmo, vamos ver o que aconteceu agora com Elias? Ora, capítulo 19. Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso, Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe: que os deuses me castiguem com todo o rigor, se amanhã, nesta hora, eu não fizer com a sua vida o que você fez com a deles. Presta atenção. Eu postei um dia desse também a respeito desse versículo aqui, né? Presta atenção. Elias enfrentou o rei, e Elias enfrentou 850 profetas. Ele matou os 850 profetas. Ok? E aí o que aconteceu? Depois de que tudo aconteceu, Jezabel mandou um recado para ele: eu vou te matar amanhã. Até amanhã, essa hora, tu vai morrer, eu vou te matar.
Era para ele ter medo, gente? Sim ou não? Não. Por que ele ia ter medo? Se o rei estava lá, não aconteceu nada com ele, o rei não andava sozinho, meu irmão. Os guardas do rei estavam tudo lá. Uma mulher ameaçou ele. Eu sei que Jezabel era filha do capeta, né? Jezabel. Mas o que acontece? Versículo 3. Olha o versículo 3. Elias teve o quê? Elias teve. Já está funcionando? Cadê a Bíblia? 1 Reis 19. Versículo 3. Elias teve medo. Aí presta atenção. A gente viu no conceito da palavra medo, que ela é uma emoção, ok? Natural, porém, ela implica em fugir diante de uma ameaça. O medo, se ele for grande, e se ele crescer, e se você viver envolvido pelo medo, tu vai querer fugir de tudo. Aí ao versículo 3, Elias teve medo e fugiu. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Em Beceba de Judá, ele deixou o seu servo e entrou no deserto, caminhando um dia. Chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou pedindo a morte. Gente do céu. Eu fico me perguntando o que aconteceu com Elias. De uma hora para outra ele mudou. E isso serve como lição para nós guardarmos o nosso coração. Porque se João Batista, a quem Jesus se referiu, de filho de mulher não nasceu nenhum maior que ele. E ele duvidou. Será que Jesus é Jesus? Ele pergunta lá para ele se é ele mesmo que é o filho de Deus. Eu estou achando que não é não. Se João Batista duvidou, nós podemos duvidar. Se Elias, que fez o que fez, e você sabe o que ele fez, se Elias fez o que fez, e do nada teve medo de uma mulher e fugiu, e depois orou pedindo a morte, gente. Nós podemos ter medo também. Mas ter medo no sentido dele nos contaminar e dele nos envolver, dele nos tomar. Seja corajoso. Elias aqui é muito grande o texto, você pode continuar lendo em casa se você quiser, mas o que acontece? Elias, ele fugiu, ele foi para uma caverna, e Deus chega para ele, o que você está fazendo aí, cara? Deus chega para ele, tu continua em casa, você vai ver. O que você está fazendo aí? Não, Senhor, é porque Jezabel, ela fez isso e aquilo, e mataram os profetas tudinho, não sei o que, e só eu estou aqui para contar a história. Deus não dá atenção para ele. Sai daí, e Deus conversa com ele, mas Deus tinha um propósito para ele continuar, né, que era ungir Hazael, rei da Síria, se eu não me engano, ungir Jeú, rei de Israel, e ungir Eliseu como sucessor dele, né, e tal. Então, o que acontece? Elias passou por isso, querido, e Deus teve que insistir com Elias, não foi fácil não. Eu digo que Elias entrou numa pré-depressão, mas graças a Deus ele saiu de lá, amém? Então, para terminar, o medo e a dúvida não podem nos atingir, e saiba de uma coisa, o medo e a dúvida, eles são decorrentes e são resultados, sabe de quê? Da falta de fé. Um homem de Deus, uma mulher de Deus, cheio de fé, vai ser corajoso e confiante, vai andar firme e vai andar com coragem. A fé é a base para que a dúvida não me atinja. A fé é a base para que o medo não me domine. Encha-se de fé. Encha-se de fé. Assim como eu li, rapidinho aqui, eu ia para a conclusão, mas deixa eu só ler aqui. Assim como eu li versículos sobre a dúvida, eu vou ler versículos sobre o medo. Não tenha medo. Isaías 41, 10. Não temas, não tenha medo, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus, eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Josué 1,8. Não te mandei eu?
esforça-te, tem bom ânimo, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que você andar. Deuteronômio 31:6, esforçai-vos e animai-vos, não tenham medo, nem espanteis diante deles, porque o Senhor teu Deus é que vai contigo, não te deixará e nem te desamparará. Marcos 5:36, não temas, crê somente, não tenha medo, creia somente. 1 João 4:18, no amor não há medo. No amor não há medo, antes o perfeito amor lança fora todo medo. Salmo 27:1, o Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a fortaleza da minha vida, de quem terei medo? Disse Davi. Seja corajoso, seja corajosa. Não tenha dúvida, querido, o Senhor está contigo. E como eu disse, o medo e a dúvida são decorrentes, são resultados da falta de fé. E o que não falta na Bíblia são exemplos de homens de fé. Hebreus 11, bora ler Hebreus 11. Encha-se de fé, encha-se de fé. Hebreus 11, aleluia, aleluia. Eu vou pular aqui e vou começar. Aliás, tem que ler o início, né? Olha só, para que você não seja dominado pelo medo nem pela dúvida, encha-se de fé, tá? O que é fé? Hebreus 11:1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e convicção de fatos que não se vê. Versículo 2. Pois foi por meio dela, ou seja, da fé, que os antigos receberam bom testemunho. Bom testemunho não só de Deus, olha aí, elogiar, como Deus elogiou Jó, mas das pessoas que conviviam com elas também. Paulo Aleph é um cara de fé. Paulo, admiro demais o Aleph e o Lucivaldo Dor ali, são dois homens de fé. São dois valentes de Davi. Bom, eu estou relatando um bom testemunho deles. Homens cheios de fé, eles vão alcançar bom testemunho, tanto de Deus, que vai aprovar, quanto das pessoas que conhecem você. Pois foi por meio dela, da fé, que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Pela fé, dá vontade de ler tudo, né? Pela fé, Abel ofereceu um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé, ele foi reconhecido como justo quando Deus aprovou as suas ofertas. Embora esteja morto, por meio da fé ainda fala. Abel, meu Deus. Pela fé, Enoque foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte, e não foi encontrado porque Deus o havia arrebatado, pois antes de ser arrebatado, recebeu o testemunho de que tinha agradado a Deus. Pois sem fé é impossível agradar a Deus, porque aquele que se aproxima de Deus, é necessário que ele creia, que ele acredite que Deus existe, e que além de existir, ele é presenteador, ele é galardeador, ele é recompensador daqueles que o buscam. Enoque, homem cheio de fé, agradou a Deus. Tenha fé e agrade a Deus. Versículo 7. Pela fé, Noé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, tipo chuva. Chuva. Não existia chuva naquela época. Era o orvalho que molhava. Era o orvalho que molhava, que irrigava. Pela fé, Noé, quando avisado a respeito de coisas que não se viam, movido pelo santo temor, construiu
uma arca para salvar sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Sai da tua terra, Abraão. Sai da tua parentela, vai embora. Para onde, Senhor? Ainda vou te mostrar. Tá bom, Senhor. Se é o Senhor que fala, eu vou. Meu Deus. Pela fé, ele peregrinou na terra prometida, como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas, bem como Isaac e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa, pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. Gente, olha só Abraão. Ele já sabia que existia uma cidade lá no céu para ele, a Nova Jerusalém. Eles aguardavam essa cidade pela fé. Hoje nós temos a Bíblia toda para nos ajudar a crer. Abraão não tinha Bíblia nenhuma, gente. Noé não tinha Bíblia nenhuma, gente. Não tinha pastor para cuidar de Noé, não tinha pastor para pregar para Abraão para ele crer, não. Era só ele e Deus. Esses homens todos tiveram fé. Para terminar aqui, ó. Vamos pular aqui, ó. 24. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha do faraó, preferindo ser maltratado como o povo de Deus do que desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo. Por amor de Cristo, Moisés considerou sua desonra uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a sua recompensa. Pela fé saiu do Egito não temendo, ou seja, não tendo medo. Quantas vezes Moisés foi na frente do faraó: deixa meu povo ir, deixa meu povo ir. O faraó podia matar Moisés na hora que ele quisesse, mas ele não teve medo. Por que não teve medo? Porque estava cheio de fé. Pela fé saiu do Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou, porque via aquele que é invisível. Meu Deus, pastor, Deus nunca foi visto. Moisés viu Deus? Ele viu Deus pelas costas, né? Mas a expressão, porque via aquele que é invisível, significa você caminhar enxergando com os olhos da fé. Eu não vejo Deus fisicamente, mas eu creio que Ele está bem aqui. Isso é ver Deus com os olhos da fé. 28. Pela fé, ele celebrou a Páscoa e fez a aspersão do sangue, para que o destruidor não tocasse nos filhos mais velhos dos israelitas. Pela fé o povo atravessou o mar vermelho como em terra seca, mas quando os egípcios tentaram fazê-lo, morreram afogados. Pela fé caíram os muros de Jericó, depois de serem rodeados durante 7 dias. Pela fé, a prostituta Raabe, por ter acolhido os espiões, não foi morta com os que haviam sido desobedientes. Raabe não morreu porque acreditou, porque os espiões falaram: olha, nós estamos ali, Deus vai destruir vocês. É mesmo, por me salvem. Ela não disse isso, mas ela ajudou eles porque creu. Os outros não creram. Ela foi salva porque creu, ela e a família dela. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu em tua casa. Diga aleluia. Que mais direi? Não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas, os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo e escaparam do fio da espada. Da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Houve mulheres que pela ressurreição tiveram de volta os seus mortos. Uns foram torturados e recusaram ser libertados para poderem alcançar uma ressurreição superior. Outros enfrentaram zombaria e açoites. Outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão, apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos ao fio da espada. Andaram errantes, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos e maltratados. O mundo não era digno deles. Meu Deus, o mundo não era digno desses homens.
e dessas mulheres. Mas qual era o diferencial desses homens e mulheres? A fé. Seja um homem cheio de fé, uma mulher cheia de fé, e o medo não vai te atingir, a dúvida não vai te assolar. A ameaça pode vir, mas você vai permanecer. A decisão para ser tomada vai aparecer e você vai decidir. Decidir da forma correta e convicto, vai dar certo. Se preocupa não, vai dar certo, vai dar certo. Leia a Bíblia, ame a Bíblia e ore. Leia a Bíblia, ame a Bíblia e ore. Leia a Bíblia, ame a Bíblia e ore. Sabe por quê? Olha Elias, para terminar, no detalhe que nós lemos. Elias disse: Acabe, pode ir que vai chover. Pode comer e beber, porque vai chover. Mas depois que ele fez isso, ele foi orar. Ele orou e botou a cabeça 7 vezes debaixo, entre as pernas. Ele orou a primeira vez e disse: vai ver como é que está o céu. Aí o moço voltou: está do mesmo jeito. Aí orou de novo: vai lá ver agora. Está do mesmo jeito. Orou de novo: vai ver agora. Na 7ª vez, na 7ª hora, ele orou 7 vezes. Aí o servo voltou: eu vejo uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Aí ele disse: é o sinal. Acabe, pode ir, agora vai chover. Vai chover mesmo. E choveu. Então, ele liberou a palavra e orou. Ele liberou a palavra e orou. Ele liberou a palavra e orou. Palavra e oração, palavra e oração. Leia a Bíblia e faça como eu. Se veja fazendo o mesmo que eles fizeram. Isso é ser cheio de fé. Você anda firme, corajoso, confiante, porque você acredita que o mesmo que está aqui pode acontecer com você. Isso é fé. E a fé expulsa o medo, a fé expulsa a dúvida. Quem crê, quem recebe a palavra, aplauda o Senhor em nome de Jesus. Vamos colocar de pé. Aleluia, Jesus. Aleluia. Declare isso em nome de Jesus.